Bem, um bom dia a todos. Neste 8 de outubro, estamos com a nossa sexta unidade desta disciplina, cujo objetivo é discutir as grandes epistemologias, os grandes paradigmas epistemológicos que lastreiam a pesquisa educacional, e nesta sexta unidade estaremos discutindo as concepções dialéticas e a pesquisa educacional, e o professor que estará ministrando esta unidade, desde a antiga disciplina Ciência e Método, ele vem discutindo este assunto, e mais uma vez será uma oportunidade de estarmos gravando esta aula de um curso que tornou-se clássico da pós-graduação a nível de Brasil, né, que é o professor José Luiz Sanfelice. Certamente irá se lembrar que eu cheguei a cursar esta disciplina primeiro como aluno, né, em que as grandes figuras do Departamento de Filosofia, História da Educação administravam, e depois participei dessa disciplina já como docente nessa casa. E somente para lembrar, né, embora eu já tivesse um trânsito razoável no marxismo, foi nesta disciplina com o Sanfelice que acabei sentindo a forte necessidade de pesquisar, de estudar de maneira mais profunda um clássico do marxismo, uma obra clássica do marxismo nessa discussão epistemológica, que é Materialismo e Empírico-Criticismo, do Lenin. Então, entre outros aprendizados, a aula do Sanfelice me possibilitou a ida nesta obra, que não sei se ele vai se referir hoje, né, mas efetivamente foi, para minha formação, extremamente importante. Sanfelice, você dispensa maiores apresentações, né? Obrigado pela sua disponibilidade em estar participando conosco nessa disciplina, atendendo principalmente esta turma do DINTER, que está lá na Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, né, e os colegas aqui do nosso programa de pós-graduação que estão presentes em nossa sala. Muito obrigado. A palavra é toda sua. Bom dia a todos. Agradeço a lembrança e o convite que o professor Lombardi me fez para retornar a essa disciplina, né, contribuindo com o módulo que me foi destinado, né. Também quero parabenizar os colegas que estão aí na FOPA, e considero uma honra poder contribuir, né, dentro das minhas limitações, com esse DINTER que está sendo desenvolvido entre as instituições, né? E agradeço os colegas que estão aqui presentes na sala, né, do nosso programa de mestrado e doutorado. Bom, o professor Lombardi lembrou que essa disciplina tem uma história, né? Porque já se passam aí muitos anos, não sei
quando o professor Lombardi foi aluno da disciplina, né? Então já se passam muitos anos, para mim pelo menos. Mas o fato é que ela tem uma história e vários colegas, alguns até já falecidos, né, tiveram ao longo do tempo a oportunidade de contribuir com as reflexões que faziam sobre cada uma das possíveis epistemologias que vêm sendo utilizadas no campo da pesquisa, em geral nas ciências sociais como um todo, né? E também de uma forma muito presente nas pesquisas em educação, né? Não só em história da educação, que é o universo mais próximo aqui no qual nós atuamos, mas nas pesquisas de educação como um todo, né? E vários dos colegas que atuaram nas disciplinas eram grandes especialistas, né? Pessoal de formação muito sólida, de formação bastante clássica, né? E quando a disciplina começou, eu era super estreante, né, na pós-graduação, como docente, né? Isso aqui nessa casa, na Faculdade de Educação. E eu tinha, nos meus estudos que desenvolvi lá no doutorado, né, para obter o doutoramento, eu tinha feito uma leitura do livro do Lenin, né, Empiriocriticismo, e eu lembro que a minha sensação ao fazer aquela leitura foi mais ou menos assim: olha, é tudo que eu precisava, né? É tudo que eu precisava de ter lido nesse momento, né? Porque já ocorria um conjunto de críticas muito fortes ao pensamento materialista, histórico, dialético, e também toda uma insinuação, né, de descrédito ao pensamento marxiano. E eu pude, através daquele livro, perceber que as críticas que estavam sendo feitas naqueles anos 80, né, ou final dos 70, aquelas críticas eram extremamente velhas. Não havia novidade nenhuma, né? Porque o Lenin tentava responder às críticas que haviam sido feitas a Marx, né? E eram as mesmas críticas que se reproduziam nos anos 80. Né? Então, de um possível impasse, assim, dizer, olha, a gente não sai disso, a gente tem dificuldade de responder à crítica, né? O Lenin se tornou, para mim, um autor do presente. Você olha, tão contundente, né, a apresentação das críticas e o trabalho em respondê-las, né, é tão contundente que a leitura do empiriocriticismo passou a ser uma obrigação, né? E aí, claro, eu divulgava nos meus cursos. Deve ser numa dessas situações, né, que o professor Lombardi, a uma dessas situações que o professor Lombardi se referiu.
eu divulgava com muita ênfase, né, aquele trabalho. Sem dúvida nenhuma, eu acho que continua sendo necessário ler, né, o Empírico-Criticismo do Lênin. Né? Não vou citá-lo tanto aqui hoje, mas recomendo a leitura, enfaticamente. Né? Eu quero começar o meu exercício aqui de reflexão lembrando que há poucos dias o professor Lombardi fez circular na nossa lista do STED-BR um texto que vem como matéria da editoria internacional da revista Carta Maior, né? O professor Lombardi colocou na lista e é muito possível que vocês tenham visto. O texto tem por título geral A Lição de Método de Marx e o Legado de Hobsbawm, né? E foi uma espécie de homenagem ao historiador Hobsbawm, um comentário ao seu pensamento, né, que motivou a elaboração do texto. Né. Depois de fazer algumas informações, né, sobre o próprio Hobsbawm e a presença, a atualidade do pensamento marxiano nesse início do século XXI, se formula uma questão, né, que me chamou bastante a atenção, porque seria para o nosso presente, para o nosso momento. Né? Então, entre ser marxista no final do século XIX, no início do século XX, ao longo do século XX, ou agora no século XXI, né? Ser marxista nessas diferentes conjunturas, e hoje, o que de fato permanece e o que de fato muda, né? E vem a seguinte resposta nesse texto. A resposta à pergunta está intimamente ligada ao diagnóstico sobre quais aspectos da análise de Marx continuam válidos e relevantes. Então, o historiador inglês, Hobsbawm, destaca dois deles. Primeiro, a análise da dinâmica global do desenvolvimento capitalista e de sua capacidade de destruir tudo o que se antepuser a ele. Quer dizer, o marxismo continua com um arcabouço teórico que vem dando conta até hoje das melhores explicações possíveis sobre o funcionamento da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista. Né? Quer dizer, nada se compara como recurso teórico-metodológico ao marxismo para se entender a sociedade, o modo de produção capitalista. Daí, é claro, a sua atualidade, né? E em função das próprias crises que o capitalismo tem tido, né? E também em função
da capacidade que ele ainda demonstra para retardar de crise em crise o seu esgotamento, né? E a segunda coisa que o Hobsbawm coloca é que a análise do crescimento, a análise do mecanismo de crescimento capitalista por meio da geração de contradições internas, levando a crises sucessivas e uma crescente concentração econômica numa economia cada vez mais globalizada. Bastaria ler aqui alguns trechos do manifesto comunista, né, da metade do século XIX, para desavisadamente achar que o manifesto foi escrito ontem à tarde. Né? Ele tem uma prospectiva histórica feita lá na metade do século XIX, que, é claro, não se usa o termo, conceito de globalização, mas está claramente posto no manifesto até onde vão os alcances do capitalismo no fenômeno da sua expansão mundial. Então, essa capacidade prospectiva que hoje vem se confirmando mais do que antes, né, é que traz esses elementos teóricos, né, para a análise que se deseja fazer, né? Ninguém fala hoje, ou usa, ou gosta de usar o conceito, né, vamos dizer, de conquista do primeiro mundo sobre as demais sociedades, né, como um fenômeno imperialista. Ninguém quer usar o conceito de imperialismo. Faça-se a análise da política internacional e veja-se o imperialismo não é um exercício pleno dos dias atuais. Né? Então, esquecer o conceito não muda a realidade. E o Hobsbawm vai um pouco mais além, porque ele diz assim: e a força dessa análise, ou dessas análises, né, que o pensamento marxiano nos dá, reside em larga medida no método empregado por Marx. Um método que rejeita a ideia de modelo e procura pensar o mundo como um todo. Né? Não se trata de um pensamento interdisciplinar no sentido convencional, mas de um pensamento que integra todas as disciplinas, abordando os fenômenos sociais a partir de distintos pontos de vista: econômicos, políticos, científicos e filosóficos. Não podemos prever
as soluções dos problemas com que se defronta o mundo no século XXI. Mas quem quiser solucioná-los deverá fazer as perguntas de Marx, mesmo que não queira aceitar as respostas dadas por seus vários discípulos, né? Então, pelo menos duas coisas eu gostaria de estar destacando aqui agora. Primeiro, e que muito nos interessa para a pesquisa educacional. O Hobsbawm é muito claro, né? Muito claro, muito objetivo ao insistir que o potencial teórico analítico é uma decorrência do método utilizado pelo Marx. Decorrência do método. Claro que depois a gente pode falar de outros elementos também, mas esse é o primeiro a ser destacado. E eu poderia estar falando diretamente ligando à pesquisa educacional, né? O resultado da análise da educação depende do método com que se faz essa análise. E a segunda coisa, pelo menos uma segunda, eu gostaria de estar destacando, é essa dimensão muito, muito bem lembrada, né, pelo Hobsbawm, de que é um pensamento interdisciplinar, não no sentido convencional, né? E aí eu tenho falado em outras aulas, em outros contextos, eu tenho dito, e o pessoal às vezes reage assim um pouco, se não assustado, pelo menos um pouco criticamente, né? Então eu tenho falado que tem certas questões que não se colocam para a opção teórico-materialista histórica. Da mesma forma que outras questões não se colocam para outros paradigmas ou para outros referenciais, né? E uma das questões que não se coloca para o materialismo histórico dialético é o da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, do pluridisciplinar. Quer dizer, um monte de categorias, de conceitos, né, que vieram sendo utilizados e que não fazem sentido para o método dialético, né? Da mesma forma que não faz sentido para o método dialético você opor pesquisa quantitativa à pesquisa qualitativa. Vou radicalizar a pergunta. Marx é filósofo? É historiador? É economista? É sociólogo? Então, a obra de Marx é filosófica? É econômica? É política? É sociológica? E às vezes não é literária? E o Marx usa aquilo que depois os positivistas, depois não, concomitante a Marx, né? Comte e Marx são de uma mesma época, né? Então, Marx usa fontes primárias. Caramba, é só ver aonde ele vai buscar as informações.
né? Marx usa a pesquisa quantitativa. Como é que ele fez para escrever o Capital? Né? E existem preocupações qualitativas. Eu estava fazendo algumas perguntas para exemplificar, né? Se o pensamento de Marx ou a sua obra, ou mesmo de forma mais geral o materialismo histórico dialético, podem ser considerados como uma abordagem histórica, sociológica, econômica, né, política, cultural, literária. E a resposta, claro, seria sim, né? Isto por conta do esclarecimento que o Hobsbawm nos traz e por conta da natureza da obra produzida, né? E eu dizia também que não faz sentido opor pesquisa quantitativa à pesquisa qualitativa, porque as obras marxianas demonstram a possibilidade de se trabalhar com ambas numa forma de complementariedade, né? E leio, então, uma última observação do texto ao qual me referi. Marx tem, pois, uma lição metodológica que é de diferentes modos sempre destacada por Hobsbawm. No método de Marx não há lugar para determinismos, dogmas ou modelos pré-concebidos que possam ser aplicados mecanicamente a qualquer momento histórico. Isso me faz lembrar novamente a obra do Lenin, né? Que refuta todas as críticas que eram feitas a Marx e Engels, como se eles tivessem uma postura determinista da história, ou mecanicista, ou economicista. Lenin responde a isso de maneira muito enfática. Os pressupostos de Marx foram também assumidos na obra de Hobsbawm como historiador, né? Eu acho que esses elementos aqui são um bom ponto de partida para nós falarmos de pesquisa em educação, né? Na perspectiva do materialismo histórico e dialético. Eu queria lembrar, já complementando essa informação anterior, de que, infelizmente, né, uma outra perda, poucos dias antes do Hobsbawm, né, Carlos Nelson Coutinho, perdemos aí dois intelectuais fantásticos, né? Queria lembrar que o Carlos Nelson Coutinho, quando ele faz a apresentação do
trabalho da Lúcia Neves, que organiza o livro A Nova Pedagogia da Hegemonia, né? Ele destaca muito o referencial que aquele grupo de pesquisa da Lúcia, lá no Rio de Janeiro, tem, né? Que é o referencial gramsciano, né? Que o Carlos Nelson Coutinho considera marxista. Ele destaca isso e depois ele complementa citando textos do Lukács, né? Que a grande diferença, eu estava lendo a última citação do texto ao qual eu me havia referido, né, para dizer exatamente isso, que em Marx há uma lição metodológica que o Hobsbawm, em sua obra, destaca por inúmeras vezes, em especial de que no método de Marx não há lugar para determinismos, dogmas ou modelos pré-concebidos que possam ser aplicados mecanicamente a qualquer momento histórico. Aí eu comentei que me lembro novamente do trabalho do Lenin, o empírico-criticismo, no qual ele responde, já na sua época, o conjunto de críticas que eram feitas a Marx e Engels, né, do mesmo teor, ou seja, de que eles seriam mecanicistas, de que eles seriam economicistas, deterministas, né? E são críticas que até o Engels, né, eu digo até no sentido de que, olha, desde o Engels, né, essas críticas aparecem e ele tenta responder, né? O Engels sempre naquele trabalho dele muito mais didático, muito mais divulgador, né, do que o texto duro do Marx, né, tenta tomar essas questões e responde pontualmente. Mas as respostas bem mais elaboradas são dadas pelo Lenin, né? E o Engels, a seu tempo, reclama, diz, olha, eu não tenho tempo para ficar respondendo a isso, eu estou fazendo outras coisas, né? A nossa preocupação principal é outra. Bem, encerrei a lembrança do texto que está disponível lá na lista do STED-BR e falei, vou fazer um comentário complementar a esse texto, trazendo aqui um outro pensador, que é o Carlos Nelson Coutinho, que também faleceu, né, poucos dias antes do Hobsbawm, e aí perdemos dois grandes intelectuais, né? Uma vez que o Carlos Nelson Coutinho, quando ele apresenta o trabalho da Lúcia Neves, que é coordenadora do livro A Nova Pedagogia da Hegemonia, ele destaca o referencial teórico dos autores, né, uma vez que é uma coletânea, referencial teórico eminentemente gramsciano, e Carlos Nelson Coutinho considera Gramsci um marxista, né? E também nessa apresentação muito oportuna que ele faz do trabalho da Lúcia, ele lembra passagens do Lukács, né,
um outro seguidor do materialismo histórico, em que o Lukács é extremamente claro, né? O que diferencia a ciência burguesa do materialismo histórico dialético é que o segundo procede a análises de totalidade. O materialismo histórico dialético de Marx, Engels e seus seguidores prima pela busca de uma análise de totalidade. Isso não é diferente na pesquisa educacional, né? Isso vale igualmente para a pesquisa no campo da educação. Se a gente fosse tomar o debate atual, teórico-metodológico, e talvez o professor Lombardi tenha feito um pouco isso, né, na apresentação da disciplina, nas aulas anteriores, né? Se a gente for tomar esse debate, é claro que um dos eixos desse debate é o fato dos materialistas continuarem com este comprometimento de análise de totalidade, né? E as tendências pós-modernas cada vez caminharem mais no sentido contrário, seja do particular, seja do micro, seja do específico, seja da subjetividade, né? Quer dizer, então é muito claro isso. A questão da análise de totalidade, ela é o desafio da análise materialista histórica, né? E é um dos elementos de pauta do debate contemporâneo, né? Do debate que nós estamos vivenciando. Tenho dito, inclusive já no âmbito de eventos do STED-BR, que esse é o mote. Esse é o mote. O que nos diferencia na pesquisa, né, por conta da nossa opção teórico-metodológica, materialista, histórica, dialética, é a análise de totalidade. Né? Com todos os riscos e sem nenhuma pretensão, e isso é importante, sem nenhuma pretensão de esgotar a totalidade, né? Já que isso seria impossível, né? Mas é a perspectiva. É para lá que se tenta ir, é para lá que se tenta rumar. Veja que uma das críticas da pós-modernidade a esse desafio metodológico é combater as grandes narrativas, né? Que é exatamente, vamos nos ater só a esses dois exemplos fantásticos. A grande narrativa marxiana sobre a sociedade capitalista, onde as obras vão se complementando, né? E a grande narrativa no século XX da obra do Hobsbawm. Então, isso faz uma grande diferença. Lembrei também, para incrementar essas reflexões, do livro do Michel Lovy, né?
na introdução da obra As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, visões sociais de mundo, ideologias e utopias no conhecimento científico social, lembrei que nessa obra o Lovic começa com um conjunto de indagações que, se não fazem uma síntese da discussão atual, né, pelo menos insinuam os muitos problemas com os quais a gente convive. Por exemplo, ele pergunta: quais são as condições para tornar possível a objetividade nas ciências sociais? Bom, pergunta, para se responder, implica numa opção teórico-metodológica, né? Uma pergunta clássica. O modelo científico natural de objetividade é operacional para as ciências históricas? Por que é uma pergunta clássica? Porque vem desde o embate marxismo-positivismo, né? E é claro que toda e qualquer ciência é de uma dimensão histórica. Mas há aquelas que se dedicam à própria história. E quando eu coloquei a não aplicabilidade, né, de conceitos, de categorias como interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, no campo do pensamento materialista, histórico e dialético, eu poderia estar lembrando em favor do meu argumento de que Marx considerava que só existia uma ciência, a ciência da história. Por quê? Porque todas as ciências se dão na dimensão histórica. Se nós fizermos a análise de como as ciências surgem, nós vamos ter que voltar a várias conjunturas históricas. Portanto, são produtos de conjunturas históricas. Mas há uma ciência que estuda esta história, não só com esse objeto de investigação, o nascimento das ciências, mas todo o processo histórico numa perspectiva de totalidade. Daí fazer sentido falar-se de que só existe uma ciência, a ciência da história. A outra pergunta que o Lovic coloca também é clássica. É concebível uma ciência da sociedade livre de julgamentos de valor e pressupostos políticos sociais? Quer dizer, a forma do positivismo de uma ciência neutra é viável? Não é a ciência social necessariamente engajada, isto é, ligada ao ponto de vista de um grupo social ou de uma classe social? As pessoas acham que essas questões são velhas, mas não cabe perguntar
A quem interessam as tendências pós-modernas? Não cabe perguntar quem produziu essas tendências? Por que elas se tornam hegemônicas? Por que elas ganham os espaços da mídia? Não cabe perguntar. Mas eu tenho que me lembrar, cada ciência e cada teoria teve o seu momento histórico e o conjunto das suas determinações. É só vocês fazerem aí, me lembro agora, né, do livro da Fundação, né, que discutiu, né, para abrir as ciências sociais, né? Eles colocam muito bem de um paradigma eminentemente filosófico, vamos dizer assim, moderno, medieval, né? De dentro daquela filosofia metafísica especulativa vão surgindo as ciências naturais gradativamente e por razões materiais muito concretas, muito objetivas. A burguesia começou a fazer a revolução material de superação do feudalismo e, por consequência, necessitava de novos conhecimentos, seja para o desenvolvimento do seu próprio modo de produção, seja de fato no domínio da natureza, para ver que proveito tirar disso. Não são as ciências naturais que primeiro se consolidam como ciência, né? E fica aquele negócio meio obscuro lá, filosofia, literatura, humanidades, do outro lado. E não é no meio disso que vão surgir as ciências sociais, que não é a ciência natural, e não é a literatura, não é a arte, não é no meio que vai surgir as ciências sociais? E por que vão surgir as ciências sociais? Vamos lá, vamos pegar cada uma delas. Porque o Estado moderno em consolidação precisava de conhecimentos para a administração e consolidação do Estado-nação. A sociologia era importantíssima para isso. Do mesmo jeito que depois, lá na frente, a psicologia vai ser fundamental, né? Para você ver como é que você faz para tratar a classe trabalhadora. E aí eu poderia continuar nessa leitura para dizer, só numa perspectiva de totalidade eu consigo hoje entender razoavelmente o que é a pós-modernidade com a sua base material da globalização. Se eu não tiver essa dimensão de análise, de uma certa maneira eu viro pós-moderno, né? Ou, como já estava sendo dito por Lucas, faço a ciência burguesa, porque perco a perspectiva de totalidade, né? É muito interessante você ver quando que
os estudos regionais da economia, da sociologia, da política, eles são profundamente incrementados. É depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Pentágono, norte-americano passa a discutir as estratégias de controle da sua parte do mundo, na divisão com a ex-União Soviética. Então, como tratar a América Latina na ótica do imperialismo norte-americano? Por que vem para cá os técnicos e os cientistas norte-americanos? O estudo regional ganha uma grande dimensão, seja na forma da expansão imperialista, seja na forma do planejamento local. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, não há ciência neutra. A ciência tem seus interesses marcados historicamente pelas conjunturas. E essas determinações históricas, e não determinismo, essas determinações históricas da produção do conhecimento, elas resultam de contradições intrínsecas da própria sociedade. Na pesquisa educacional, nada é diferente disso. Nada é diferente disso. Quais são as pesquisas que as agências financiam? Genomas, com certeza, financiou, né? Mas, no campo da educação, quais são os editais que saem para o campo da educação? Né? Quem induz que esses editais garantam recurso para determinados tipos de pesquisa? As agências, Banco Mundial, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Unesco. Então, você tem que olhar muito longe do umbigo para entender o que acontece no umbigo. E a pesquisa, e as perguntas que o Lovi formulou traduzem as angústias, traduzem as incertezas que as ciências sociais vivem, traduzem as angústias e incertezas que os pesquisadores que a elas se dedicam não podem se furtar. Né? Claro que também é historicamente que se dá o conjunto de esforços para superar essas indagações. Né? Eu precisei lembrar destes elementos preliminarmente, porque senão eu seria incoerente
com o próprio conteúdo e opção teórico-metodológica que eu venho tentando ter, né? Não posso destacar a pesquisa de educação de um universo muito mais amplo no qual ela se dá, né? E é sempre preciso lembrar de que foi no campo do marxismo que se colocou o problema do condicionamento histórico e social do pensamento. Consequentemente, da produção de conhecimento. Foi no campo do marxismo que se desmascarou e se continua tentando desmascarar as ideologias de classes e daqueles que se escondem por detrás de um discurso pretensamente neutro e pretensamente objetivo, sem interesse. Dito isto, vamos para uma terceira parte. Se alguém quiser falar, por favor, fiquem à vontade, e aí depois eu continuo. Haveria alguma pergunta? Não. Não? E aqui, os presenciais aqui, alguém quer perguntar? Ainda não. Não tá, né? É importante lembrar que na pesquisa em educação tem vários estudos, né, que vêm sendo feitos sobre isso. Nós tivemos, durante um certo tempo, uma presença, vamos dizer assim, mais do campo teórico da filosofia, uma vez que muitos professores que atuaram em educação vieram do campo da filosofia e marcaram, né, com a sua formação filosófica uma produção que foi bastante estudada em alguns trabalhos da professora Miriam Ward. Mas, passando para épocas mais recentes, então vamos dizer assim, dos anos 70 para cá, né, pesquisa em educação foi muito marcada pela tradição clássica do positivismo, pela tradição clássica do marxismo e numa forma de reação a esses dois componentes compareceu a Escola dos Anais, né, e finalmente, mais recentemente ainda, a Nova História, né? Então é um quadro que
se delineou com diferentes hegemonias dos anos 70 para cá, dentro desses referenciais: positivismo, marxismo, escola dos anais e nova história, né? Claro que estabelecer esses conceitos amplos aí nem sempre dá conta de mostrar toda a complexidade que a pesquisa em educação adquiriu, né? Porque você também tem ecletismos, né? Você tem a permanência da influência da filosofia religiosa no campo da pesquisa educacional, né? Então não é muito uma delimitação, né, dentro de um quadro rígido, mas você vê pelos embates que essas tendências se manifestam no campo, né? De uma certa maneira, passar da influência positivista para o marxismo significou repensar o próprio conceito de ciência e de pesquisa, né? Por conta de que a dimensão da pesquisa de influência materialista, histórica e dialética desejar também ser uma resposta para uma praxis social. Não é uma mera investigação teórica. A escola dos anais faz uma grande crítica ao positivismo e, vamos dizer assim, uma certa interlocução com o marxismo, pelo menos na sua chamada primeira e segunda geração. Já a nova história, que decorre do movimento da escola dos anais, na sua terceira geração, né, ela se afasta da própria escola dos anais, dos fundadores, adquire, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de conviver com o pensamento marxista, né? E tem sido um campo muito fértil da expressão das tendências pós-modernas, né? Então eu não estou falando de um campo de pesquisa educacional onde as coisas estejam tranquilas. E mais do que isso, nem estou falando de um campo de pesquisa educacional onde o marxismo ou o materialismo histórico dialético tenham hegemonia. Não tem. Hoje, com certeza, a hegemonia de recursos, projetos, publicações, editoras, a hegemonia é dada pelas tendências
da nova história ou dos que se apegam à pós-modernidade, né? Então não estou falando de um campo sem conflitos, estou falando de um campo de embate, né? Para garantir uma certa coerência da minha parte, né? Ou uma coerência que eu tento ter entre o que está sendo anunciado do ponto de vista teórico-metodológico e a própria análise que faço, né? Terceira coisa que eu gostaria de estar falando, e aí afunilando para a questão do método de pesquisa. Primeiro é lembrar o seguinte: costuma-se dizer que no âmbito do materialismo histórico dialético, né, como já está nesse anúncio aí, de que o método é a dialética. Bom, não paira muita dúvida sobre a questão de por que é materialismo. Não paira dúvida porque é um a priori filosófico. Os marxistas partem de um a priori filosófico material. Bom, e todos os idealistas partem de um a priori filosófico ideal, né? É a grande diferença entre Hegel e Marx, né? Marx constantemente admira o idealista Hegel. Não pelo a priori idealista, mas porque foi um idealista de grande capacidade dialética. Quer dizer, o Marx elogia o Hegel pela forma dialética de pensar e pela explicação dialética de mundo, não pelo seu idealismo como a priori filosófico. Todos vocês conhecem e devem lembrar bem, né, quando ele diz que o Hegel estava de cabeça para baixo, precisava inverter, né, quer dizer, sair do idealismo, passar para o materialismo, aí a questão da dialética se acomoda não, vai em decorrência. Mas, eu dizia, quanto ao a priori, idealismo e materialismo, de uma certa maneira, nenhum leva vantagem. Por quê? Porque são dois a prioris que convivem desde o início do pensamento filosófico. O idealismo não foi inventado por Hegel. O materialismo não foi inventado por Marx, né? Tem que voltar lá atrás, na Grécia, tudo isso. Mas, então, eu estava dizendo assim, de um certo ponto de vista, ninguém leva vantagem com isso. E posto o a priori, ninguém discute o a priori. Porque não tem como você ir para trás do a priori. Por isso que é a priori. É posto, né? Você vê que até a Bíblia é assim, né?
No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Ok, se você concordar com isso, vai em frente. Tudo vai dar sentido. Né? Por quê? Porque aí Deus criou o mundo, Deus criou o homem, nós somos filhos de Deus. Se você não questionar o princípio, que era o Verbo, e o Verbo era Deus, o resto faz sentido. E todas as religiões têm os seus a priori. Então, eu estava dizendo, né, a questão dos a priori, e que uma vez aceito, acatado a priori, a narrativa, a explicação decorrente, né, ela passa a fazer sentido. Né? Então, materialismo só é aqui materialismo porque o a priori marxiano é materialista, né? Como é ao longo de toda a filosofia expresso esse pensamento de a priori materialista. Histórico, eu não precisaria acrescentar muito ao que já foi dito. Tudo está dentro da dimensão histórica, né? Só existe uma ciência, a ciência da história. Nada se dá fora da história. E isso implica um certo rigor que às vezes nos falta. Né? Materialismo histórico significa uma leitura imanentista. Quer dizer, não há transcendência. Nós temos que explicar, nos entender, resolver as questões, os problemas, os desafios na dimensão da história. A transcendência, uma perspectiva materialista histórica, é o desejo de transcender, né? É a vontade de transcender, o que parece ser uma característica do próprio homem, né? Mas não é uma filosofia ou uma leitura de mundo que possa encontrar qualquer explicação para além da história. E é interessante porque, em contrário a isso, você tem hoje a expansão das religiões. Né? As religiões crescem assustadoramente com as suas igrejas. Né? Quer dizer que a resposta que se está tentando dar aos desafios do mundo de hoje, né, apostam na perspectiva da transcendência. Claro que isso passa a ser um antagonismo com todo o pensamento materialista histórico. Não vou nem me referir à literatura de autoajuda, que é a que mais vende no mundo junto com a literatura religiosa. Porque a literatura de autoajuda é aquele negócio que não olha para o mundo, olha para dentro de si. Né? Não faz as relações
do indivíduo com a sociedade. O cara tem que entrar dentro de si para resolver os seus problemas. Veja lá nas tendências de teorias da aprendizagem. Por que se falou tanto, né, dos dons naturais, né? E nunca se colocou a perspectiva da produção social do indivíduo, que condiciona aquilo que poderia ser, entre aspas, os tais dons naturais. Enfim, materialismo pelo a priori, material, histórico pela dimensão da não transcendência e, por último, dialético. Então veja, se eu vou para a pesquisa educacional com esta perspectiva, eu tenho que me manter nessa dimensão, priores, materiais e historicidade, né? Para estar dentro de uma coerência metodológica. Dialética, que é quase sempre o conceito mais complexo. Por que o mais complexo? Primeiro porque nunca houve um texto cabal do Marx e do Engels dizendo a dialética é isto, né? Texto cabal. O Marx até escreve uma carta lá dizendo: um dia, se eu tiver tempo e condições, eu quero escrever um texto em que eu explique para os homens comuns o que é a dialética, né? Mas não teve esse tempo e não escreveu. O Hegel escreveu a dialética da natureza, que é, nós já fizemos esse trabalho aqui numa outra oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma, a obra, né, nesse campo é mais problemática. Né? Mais problemática por conta das influências que ele recebeu no século XIX, né, das tendências que vinham se desenvolvendo no universo científico. Estou falando do Engels, viu? Desculpa, não do Hegel. Corrijam aí, por favor. Estou falando do Engels, né? Vai Engels e Hegel. Estou falando do Engels. Então, o Engels é considerado um verdadeiro gênio em determinados trabalhos que ele desenvolve. Mas é a obra mais complexa e talvez de maior comprometimento no campo, né, do pensamento marxiano, e que foi objeto de combate ferrenho, né? De qualquer maneira, o Marx, em alguns momentos, faz referência a seu método. E tem algumas passagens super clássicas que se referem a isso, né? Agora, para mostrar um pouco da dificuldade e um pouco da complexidade com que a questão foi tratada, eu quero me referir ao seguinte.
estou citando um dicionário marxista, Bottomore. A dialética é tematizada na tradição marxista mais comumente enquanto um método e, mais habitualmente, um método científico, que seria a dialética epistemológica. Segundo, um conjunto de leis ou princípios que governam uma ou a totalidade da realidade. A dialética ontológica. E terceiro, o movimento da história, a dialética relacional. Se a gente trabalhar com esses três elementos, a gente consegue andar um pouco, né? Por quê? A dialética considerada epistemológica é a forma de pensar dialética. Você pode dizer que isso não faz diferença. Não, faz diferença porque a nossa lógica comum é a lógica formal. A linguagem é formal. Matemática é formal. Né? Então, a tradição ocidental é de um pensamento formal, aristotélico, religioso. Né? Então, nós não estamos habituados nem treinados a pensar dialeticamente. Só que aí é que vem o que seria, me desculpa a expressão popular, o que seria o pulo do gato. Você não pensa dialeticamente em abstrato. Né? Por quê? Como a priori é materialista, o pensamento deve traduzir o real. Falando em termos de conhecimento, produção de conhecimento. Não é a especulação metafísica que eu faço no meu escritório que me leva a pensar dialeticamente. Por quê? Porque pela dialética ontológica, os seres são dialéticos. As coisas são dialéticas. A história é dialética. E para eu pensar dialeticamente, eu tenho que absorver esta realidade ontológica na sua dialética. Então não se trata de uma invenção, de uma especulação. Aí é que vem lá a discussão do livro que foi lembrado do Lenin, né? O pensamento dialético traduz a forma dialética dos seres. Porque você não está separando agora conteúdo e forma. Não há essa separação de conteúdo e forma. Né?
E não é possível dizer que pensamento e realidade são uma única e mesma coisa. Não são. Por quê? Porque o pensamento sempre será uma representação segunda do real. É uma elaboração, é uma construção. Não é aquela coisa também mecanicista, né? O pensamento é um espelho que reflete o real. Para com isso, não é isso, né? E muitas vezes se faz esse tipo de colocação, né? Não, ele é sim uma construção, ele é sim uma representação. Só que ele precisa de tal forma estar atento ao real para poder traduzir a dialética dos seres. E aí que vem o princípio epistemológico essencial. Só há conhecimento a partir do empírico. Se você não olhar, não ver, não palpar, não sentir o objeto, você não consegue construir o conhecimento. Ponto de partida do conhecimento é o empírico, né? E, por último, a dialética relacional, que vai me reconduzir ao mote de onde eu parti. Você poderia até dizer assim, né? Na linguagem popular, costuma-se falar que tudo tem a ver com tudo. Né? Mas olha, essa linguagem popular é muito sábia. Tudo tem a ver com tudo mesmo. Né? Tudo tem a ver com tudo mesmo. O movimento da história é o conjunto dialético, portanto, contraditório das múltiplas relações do particular com o todo e do todo nas suas partes. Né? Do particular com o todo e do todo nas suas partes. Então, não é possível reduzir a dialética a um mero método instrumental, porque ela tem essa dimensão de epistemologia, ontologia e enquanto relações múltiplas, infinitas, da parte com o todo e do todo com as suas partes. Né? Então, em pesquisa educacional, estudar a sala de aula e não olhar o entorno, bom, mas o que é o entorno? Bom, é o que está fora da sala de aula. É a instituição escolar. O que mais? É o financiamento dessa instituição. O que mais? É quem determinou o livro didático que está dentro da sala de aula. O que mais? É a relação professor-aluno. É o gerenciamento da escola. Você estudar a sala de aula e não estabelecer as relações é o que todos os marxistas costumam dizer assim. Você tem uma imensa floresta na sua frente, olha para uma árvore
primeira, se dedica a ela e não vê mais nada. Você não consegue sequer estabelecer que essa árvore está numa floresta. Porque você vai entrando dentro dela, cada vez mais para o micro, cada vez mais para a especialização, e você não vê que a árvore é só o início de um mega sistema que é a floresta. Então, nesse sentido, o desafio da pesquisa educacional materialista, histórica e dialética, veja, eu sempre insisto, materialista, histórica e dialética, porque você pode ser dialético e não ser materialista. Não vou nem complicar as coisas. Seja um hegeliano. Hegel, elogiado pelo Marx pela dialética, criticado por ser idealista. Então eu insisto, materialista, histórico, dialético, porque eu estou falando de uma dialética no campo do materialismo histórico. Certo? Então, fazer essa opção teórico-metodológica, em geral, hoje, é muito mais onerosa do que o que está sendo disponibilizado no mercado educacional. Por quê? Que eu tinha falado muito grosseiramente, né? Falei positivismo, marxismo, escola dos anais, nova história, né? Do mesmo jeito que tem nova sociologia, nova economia, tem tudo isso, é novo, né? Falei muito grosseiramente disso, mas qual vem sendo a tendência teórico-metodológica que vem se afirmando e que eu até disse antes, e que é hegemônico, nós não somos, e que é hegemônico. É uma tendência de descuido teórico-metodológico. De descuido teórico-metodológico. O José Paulo Neto é categórico, é taxativo. Pesquisador ignorante, pesquisa pobre. Quer um exemplo? Quem lê os clássicos hoje? O pessoal está saindo do colegial até o doutorado sem ler clássico. Não estou falando de nenhum lugar específico, estou falando da grande tendência. Né? Ué, mas precisa ler os clássicos? Bom, como é que vai responder uma pergunta dessa? Se precisa ler os clássicos. O Zé Paulo até fala assim, né? O menino está ali encantado lendo o Foucault. Ninguém conseguiu avisar o menino de que, olha, tem que ler o Nietzsche antes. Ninguém avisou o menino. Se você não leu o Nietzsche, você não vai entender o Foucault. Né? Isso quando vai ler o Foucault. Né? Há uma grande tendência a disfarçar a pesquisa naquilo que eu já falei que não é a proposta da dialética materialista histórica. Qual disfarce? A minha pesquisa é interdisciplinar, é pluridisciplinar, é superdisciplinar. Quer dizer, sua pesquisa é tudo isso. E qual é o teu problema? Qual é a sua pergunta de pesquisa?
Não, o professor disse que eu posso ir escrevendo para dar margem à minha subjetividade. Né? Vai ficando fácil fazer pesquisa que não produz conhecimento. E por que que isso vende? E por que que isso é financiado? Volta lá nas minhas questões iniciais. Interessa a quem dar o campo para essa difusão? Né? Então, mergulhar numa dialética epistemológica, numa dialética ontológica, numa dialética relacional, implica ler os clássicos do pensamento marxista. Né? Claro que tem que começar do Engels e do Marx, tem que passar pelo Lenin, pelo Gramsci, pelo Lukács, antes de fazer o que 99% está fazendo. O pensamento marxista não serve para nada. E não leu nem o manifesto. Não leu nem o manifesto, diz que o pensamento marxista não serve para nada. Então, isso implica esforços, isso implica em dedicação, isso é uma forma de trabalho, né? Que, em geral, nem as agências de financiamento nos auxiliam a fazer. Por quê? Ué, o mestrado não tem que ser em 24 meses? Como é que você vai fazer o menino ler o que tem que ser lido em 24 meses e defender a dissertação? E o doutorado não tem seu prazo específico? E por que que as agências agilizam isso? E quantificam isso? Quem vai ler sua dissertação ou tese depois? Vai ser um número lá nas agências. Né? Quem vai ler? Então, veja, você não pode dizer para mim, você está misturando as coisas. Volto lá no popular. Tudo tem a ver com tudo. O que diferencia a ciência burguesa da ciência produzida pelos marxistas é que os marxistas fazem análise de totalidade. Daí podemos caminhar para algumas considerações últimas, para dar tempo das pessoas, se quiserem falar, né? Primeiro dizendo o seguinte: você trabalha com essas dimensões que eu falei da dialética, né? Epistemológica, ontológica, relacional. Há categorias que se tornam relativamente permanentes na análise dialética. Eu vou citar duas, por exemplo. A categoria da contradição, né? Que vai dizer, mas contradição em que sentido? Veja, é em oposição à lógica formal. Na lógica formal as coisas
são o que são e não são outra coisa. Né? Lógica formal é absolutamente da não contradição. A lógica dialética é, por essência, a lógica da contradição. As coisas são o que são e estão deixando de ser o que são para ser outra coisa. Então, a contradição é uma das categorias com as quais não se pode prescindir de trabalhar. E por conta dela, tem-se a consequência de que a dialética é a lógica do movimento. E aí, volta naquela coisa, ontologia e epistemologia. Olha, tudo está em movimento, tudo está em transformação. O nosso corpo, os objetos, né? Isso aqui já foi árvore um dia, isso aqui vai deixar de ser mesa um dia. O meu corpo perde milhões de células a cada dia, surgem outras, então eu nunca sou o mesmo no dia seguinte. A vida social é uma dinâmica complexa e contraditória, né, permanente. Quer dizer, o movimento não é um atributo, um adjetivo. Ele é a forma de ser dos seres e dos fenômenos sociais. Então não tem pesquisa em educação nessa perspectiva se você não eleger no objeto do seu estudo qual é o seu movimento. Se você tomá-lo na sua estática, você fará uma boa lógica formal. Porque ninguém vai jogar a lógica formal pela janela. Né? Ela tem a sua função no ordenamento do pensamento. Mas a lógica dialética trabalha com contradição e movimento. A lógica formal é da não contradição e os seres tomados na sua forma estática. Então são dois procedimentos. Né? E dentre outras categorias que se poderia estar trabalhando na perspectiva dialética, é a relação quantidade-qualidade, né, que muitos autores trazem para a teorização, né? A questão das mediações, quer dizer, não há como aqui agora fazer um curso, né, da dialética, né? Mas estou alertando para isso. Olha, na literatura que absorve, né, essa perspectiva, se dá uma grande relevância a certas categorias fundamentais de um procedimento dialético. Né? A questão final agora, que eu venho trabalhando mais, é a questão da escola pública, né? Que eu já não chamo mais de escola pública, já absorvi, já tirei essa nomenclatura da pesquisa, porque agora chamo somente de escola do Estado,
né? Para marcar claramente que é a escola do Estado burguês, portanto capitalista, que se oferece ao público no desejo de educá-lo para esta ordem e, portanto, uma escola que não é de interesse público, é do Estado para o público. Não é uma escola pública de interesse público. Então, tenho trabalhado essa questão, né, numa dimensão ampla, porque já estou defendendo a tese de que a escola do Estado nunca esteve tão bem como ela está hoje. O que significa dizer que a escola do Estado é, na sua condição atual, a escola que de fato ele, Estado, quer oferecer ao povo. Ah, não tem qualidade. Mas é isso mesmo, é para não ter qualidade. Ah, o aluno sai analfabeto. É isso mesmo, é para sair analfabeto. Você segura o moleque lá 8 anos, 9 anos, 10 anos, e é para ele sair analfabeto. Aí a gente desenvolve dissertação, tese, sem perceber que é isso mesmo que tem que acontecer. Mas isso é só para dizer que tentar entender a escola do Estado de forma dialética leva a alguns sustos que talvez muita gente não esteja preparado. Oi, professor. Obrigado pela aula, muito boa. E nós tivemos um problema na transmissão e o senhor estava mencionando sobre a interdisciplinaridade. É um tema importante aqui para a UFOPA, porque com base nessa concepção de interdisciplinaridade está se juntando várias disciplinas para ter uma formação mais rápida e assegurar o que você acabou de dizer sobre a escola pública, para baixar o nível mesmo, porque é assim que tem que funcionar. Mas antes disso, o senhor estava falando sobre interdisciplinaridade, que há também uma interdisciplinaridade na dialética marxista, mas aí o senhor estava meio que dividindo duas interdisciplinaridades. Uma que para se olhar a obra de Marx e uma outra interdisciplinaridade que meio que corre por aí. Só que me parece que não deu tempo, a conexão caiu e não deu tempo do senhor aprofundar essa análise. Gostaria que, se possível, o que o senhor queria dizer sobre a interdisciplinaridade em Marx? Ou no método marxista, ou na dialética? Eu tinha comentado de que cada uma das diferentes ciências sociais tem um momento histórico em que ela se origina e é possível identificar numa análise criteriosa os interesses, os objetivos que essas ciências sociais têm ao se constituírem, né? Veja, Marx não teve essa preocupação de criar ciências, né? De criar uma disciplina científica. Então, quando ele faz produção da sua obra, ele está se utilizando de amplos recursos teóricos que podem estar presentes em diferentes disciplinas
que ele não reivindica como disciplinas autônomas. Ele não faz essa reivindicação. Então, quando o Hobsbawm fala da interdisciplinaridade em Marx, não é porque o Marx partiu de uma visão de várias disciplinas constituídas. Ele partiu de uma unidade de conhecimento. Por isso que é fantástico. O cara sabe filosofia antiga, o cara estuda grego, depois o cara vai fazer o estudo de matemática, depois, quer dizer, são pensadores de época que traduzem culturas universais, né? Então, o ponto de partida é diferente das ciências que vão se dividindo. É um conhecimento de totalidade. Então, o 18 de Brumaire, o livro do Marx, um fantástico exemplo de história, né? Mas ele não está falando de uma disciplina que é a história. Você poderia dizer assim, lembrei agora, ele chegou à conclusão de que ele precisava entrevistar operários, né? E é incrível, ele preparou um questionário de 100 perguntas para fazer entrevista com o universo de operários. Evidentemente que naquele momento, naquelas condições em que viviam os operários e nas próprias condições do Marx, que ele nunca conseguiu fazer essa pesquisa, né? Mas se tivesse feito, ele ia ser o quê? O considerado o introdutor dessa metodologia no campo da pesquisa, né? Então, o que a gente percebe é isso. Você se utilizar de um conhecimento unitário que só se dividiu por necessidade, ora da burguesia, ora do Estado, depois do imperialismo norte-americano, estou dando saltos aí, né? Pelo mercado. Quer dizer, é uma divisão extremamente artificial. Aí, depois que você divide, você tenta começar a fazer o inter, o pluri, o trans, né? E eu falei do relatório, mas eu acho que eu não citei. Agora eu tenho aqui, ó, o relatório da Comissão Gulbenkian para a reestruturação das ciências sociais, né? Do Wallerstein. Chama-se Abrir as Ciências Sociais. É um texto muito interessante, porque reuniram lá uns tantos intelectuais de extremado nome, né, para discutir o movimento das ciências sociais hoje. Então, primeiro eles fazem uma análise eminentemente histórica. Como surgiram as ciências sociais. Então, até levar... Por isso que eu falei aquela hora, você saiu da filosofia e fez as ciências naturais. Um contraponto. As ciências sociais vão ficar no meio disso. No meio disso o quê? Entre filosofia, artes, literatura, né? E as ciências naturais, no meio vão ficar as ciências sociais.
Mas elas são datadas, elas são do século XIX para cá, 18, 19 para cá, né? E cada dia elas vão sendo ampliadas, ou não, vão desaparecendo, né? Mas, a partir da grande especialidade, se passou a falar nesses elementos da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Quer dizer, por que se volta agora nessa dimensão? Então, o que eu tinha falado é, a perspectiva do marxismo, essas questões que se põem, o saber é unitário, né? E, quer ver? Vou só ler um negocinho aqui, ó. Não, acho que não está aqui. Não está aqui. Mas a ideia que eu ia ler é a seguinte. Vou tentar lembrar aqui. Não é somente o historiador que pode falar sobre os fenômenos históricos. Nem está garantido que o melhor economista, que o economista seja o melhor analista dos fenômenos econômicos. E assim por diante. Nem é garantia que o sociólogo seja o sujeito em melhores condições para explicar a sociedade. Quer dizer, então estou falando pelo negativo, né? Por quê? Porque o bom sociólogo precisa da economia, precisa da história, precisa da política, né? E o vice-versa. Então, é esse sentido do conhecimento unitário que orienta a obra marxiana, que é diferente do que se discute em interdisciplinaridade hoje. Não sei se eu fui claro. Foi. Então tá bom. Obrigado pela paciência de vocês e a presença aqui de todo mundo, né? Presença real e virtual, mas muito legal. Até a próxima, gente.